Olá, tudo bem? Prontos para mais um estudo? Calcular a integral de 2x² sobre y ds sobre a curva y igual a x² para 0 menor ou igual a x menor ou igual a 1. Vamos destacar antes de começarmos a resolver esta situação algumas informações. Por exemplo, vamos chamar de f de x, y, uma função a duas variáveis independentes, justamente a função 2x³ sobre y. Então, 2x³ sobre y. E aí nós temos também uma função que vamos chamar de g de x e que é a y igual a x². Então, a y igual a x², vamos chamar de g de x. Vamos colocar aqui x². Vamos buscar também a sua derivada. Então, g' de x vai ser igual a 2 vezes o x. E nós temos aqui informado na integral 2x³ sobre y ds. Pois bem, ds, que é uma diferencial, vai ser igual a raiz quadrada de 1 mais g' dx ao quadrado. Tudo sobre a raiz quadrada dx. Nós vamos realizar a substituição aqui na nossa função f de xy da função g de x em y. Escrevendo, então, nós vamos ter f de x, g de x, que vai ser igual a 2x². E onde nós vemos o y, nós vamos substituir por x², que é a g de x, mas também é y igual a x². Então, vamos colocar aqui x². E quando simplificamos esta expressão, nós obtemos como consequência, ao dividir x² por x², nós obtemos 2 que multiplica o x. Simplesmente esta expressão. Aí uma pergunta que poderia ser realizada é: mas por que esses destaques e estas simplificações e a derivada? Bem, nós temos um modelo que vai nos auxiliar a resolver o que está sendo solicitado na questão, que é a integral sobre a curva para uma função de x, y, ds, como sendo a integral definida de a até b para f de x, g de x, que multiplica ds. E ds nós já sabemos que é a raiz quadrada de 1 mais a g' de x ao quadrado. E multiplicando, ou expressando agora, dx. Como nós já temos todas as informações, é só nós substituirmos agora. Então, a integral sobre a curva de 2x³ sobre y ds será representada agora pela integral definida que vai de a0 até b1. Então, de 0 até 1. A f de x, g de x, nós já sabemos depois da simplificação que vai ser 2 que multiplica x. E que multiplica a raiz quadrada de 1 mais, nós temos aqui g' de x ao quadrado. A g' nós sabemos que é 2x, então vamos escrever 2x ao quadrado. E, finalmente, dx. E agora o que nós faremos é a simplificação do que for possível de ser simplificado. Esse número 2 vamos escrever fora do sinal de integração, pois é uma constante, com a integral de 0 até 1. X vamos escrever junto com dx, e nós temos aqui a raiz quadrada de 1 mais 2x², que podemos escrever como sendo 1 mais 2x² é 4x², elevado a 1 sobre 2, x dx. Podemos realizar esta escrita nesse formato em decorrência do modelo que nos permite fazer. Este modelo é assim: a elevado a m na raiz índice n, que vai ser igual a elevado a m
sobre n. E nós temos o nosso a, que é a função 1 mais 2x² ou 1 mais 4x², que já está aqui. Raiz quadrada, o índice é 2. O expoente de toda a expressão é 1. Então, nós fazemos a 1 mais 4x² elevado a m sobre n, elevado a 1 sobre 2. Agora, vejam só. Nós vamos seguir a integral de uma função u elevado a n de u, cujo resultado será u elevado a n mais 1 sobre n mais 1. Nós vamos desprezar nesse momento a constante de integração que teria aqui. Agora vejam só, 1 mais 4x² será a nossa função u. O n é 1/2. E nós temos que verificar se du está presente em nossa função. Como nós chamamos a função u de 1 mais 4x², sua derivada du será, derivada do 1 é 0, do 4x² será 8x dx. Podemos perceber que nós temos somente x dx. Caso façamos o complemento com o 8 multiplicando x e, ao mesmo tempo, dividindo 2 por 8, nós não vamos ter a função alterada e vamos ter o que é necessário, que é justamente a função du, para a realização da integração posterior. Ok, galera? Então, vamos continuar com a integração em si. 2 sobre 8, até vamos melhorar a escrita aqui para que não tenhamos a impressão de que isto é um 80. Então, nós temos 2 sobre 8, integral de 0 até 1. Simplificando 2 dividido por 2 e o 8 por 2, vamos obter 1 sobre 4. Integral que vai de 0 até 1. Apenas reorganizando aqui a nossa expressão, lembrem que ela é 1 mais 4x² elevado ao meio, 8x dx. Então, u e du. Integrando, o resultado vai ser, a nossa u é 1 mais 4x². Sua integral vai ser u elevado a n mais 1. Então, nós vamos ter 1/4, que multiplica u, que é 1 mais 4x², elevado a n mais 1. O nosso n é 1/2, então vamos fazer 1/2 mais o número 1, que vai nos levar a... Nós temos o mínimo múltiplo comum, que é 2. 1 mais 2 dividido por 1 é 2, vezes 1, 2, ou seja, será 3/2. Então, nós vamos ter o n mais 1 da integral vai ser 3/2, sobre n mais 1, que é o mesmo 3/2. Isso tudo no intervalo que vai de 0 até o número 1. Aqui nós temos divisão de frações. Nós mantemos o numerador e multiplicamos pelo inverso do denominador. Logo, nós vamos ter 1 sobre 4, que vai multiplicar 2 sobre 3. E nós já podemos devolver a raiz quadrada para o seu lugar, fazendo raiz quadrada de... Notem que nós estamos desfazendo a aplicação desta propriedade dos radicais. Colocando, então, 1 mais 4x² elevado à terceira. Então, a raiz quadrada saiu do denominador 2. E o expoente 3 saiu do numerador 3. Isto falando da fração 3/2, que é o expoente. Agora, vamos simplificar mais um pouco a nossa expressão, dividindo o numerador por 2, denominador por 2. Lembrando que o intervalo que vai de 0 até 1 continua valendo. Nós vamos ter 2 dividido por 2, 1, vezes 1, resultando em 1. 4 dividido por 2 resultará em 2, vezes 3, que será 6. Logo, nós vamos ter 1/6 na raiz quadrada de 1 mais 4x² elevado à terceira, no intervalo que vai de 0 até 1. Como esta é uma integral definida, então ela obedece também às integrações definidas, que podemos representar como a integral de a até b para uma função dx, cujo resultado será f de b menos f de a, também conhecido como teorema fundamental do cálculo. E aplicando, então, nós vamos ter f de b será f de 1, que é o intervalo superior.
menos f de A, f de zero, que é o intervalo inferior. Substituindo então o número 1 em x, nós vamos ter 1/6, que vai multiplicar, e nós temos a raiz quadrada de 1 mais 4 vezes 1 ao quadrado, e toda expressão elevada à terceira potência. Isto é o f de b. Menos f de a, que vai ser 1 mais 4, que multiplica 0 ao quadrado, que é zero mesmo. E tudo elevado à terceira potência. Continuando, mais um pouquinho, nós temos 1/6, que multiplica. Nós temos aqui 4 vezes 1 ao quadrado é 4 mesmo. Mais 1, 5. Então, é a raiz quadrada de 5, elevado à terceira. Menos raiz quadrada de 4 vezes 0 é 0, mais 1 é 1 elevado à terceira. Então, é 1, simplesmente. Continuando, nós podemos fazer aqui 1/6, que multiplica. A raiz quadrada de 5 ao cubo pode ser escrita como sendo a raiz quadrada de 5 ao quadrado vezes 5, menos a raiz quadrada de 1, que é 1 mesmo. Separamos aqui essa raiz, é possível fazer isto, é uma das propriedades dos radicais, e nós vamos ter 1/6, que vai multiplicar a raiz quadrada de 5 ao quadrado vezes a raiz quadrada de 5, menos o número 1. Então, na sequência, vamos ter 1/6, que multiplica, simplifica a raiz quadrada com a potência do 5, ou seja, com o 2, e nós vamos ter 5 raiz quadrada de 5 menos 1, que já é um resultado possível de ser especificado. Outro resultado seria escrevermos 5 raiz quadrada de 5 menos 1/6. E aí nós temos o resultado escrito num outro formato. Ok, galera? Então, com esses resultados, nós chegamos ao final de mais um breve estudo. Desejo para vocês tudo de bom, muito sucesso em sua caminhada, que vocês sejam muito felizes. Se puderem e quiserem, retornem outras vezes. E até o nosso próximo estudo. Tchau!